O Marco Ortiz, que estão acompanhando a viagem lá do WhatsApp, ele faz uma pergunta para você. Eduardo, além da velha cortina de fumaça impregnada da mídia, com tanta desinformação e esperança sendo alimentadas, você acredita que tudo voltará, aspas, ao normal? Pois é, eu vou pegar exatamente a palavra normal. O que é o normal? Em cada lugar do planeta o normal é um normal diferente. Tudo volta ao normal. Acho que nada volta, mano. O tempo não volta, não volta nada. Daqui a 2 dias eu já não sou a mesma pessoa. Só que é de uma forma muito imperceptível que se dá essa mudança. As pessoas têm muita pressa, elas querem ver aquela mudança que elas esperam ver. Está tudo em mutação permanente, não tem nada parado, nada volta a ser. Até os minerais estão em mutação permanente. A sociedade está em mutação permanente. Eu acho que nós estamos no intensivão. É um momento para alguns de reflexão, os que podem refletir, os que têm condição de refletir. É um momento de inferno para os que vivem aglomerados, e é a maioria das pessoas. Um momento de inferno para aqueles que sofrem violência doméstica. O violentador está em casa. Então está vivendo um inferno ali. Agora, é aquela coisa, estou num momento de concentração. Não vai voltar a ser o que é. Não vai voltar a ser o que é, velho. Como o que é, não é o que era. Em 1960 eu nasci, em 70 era de um jeito, em 80 era de outro jeito, 90 era de outro jeito, 2000 de outro jeito, 2010 de outro jeito, hoje é de outro jeito. E hoje nós entramos num período de intensivão. Né? Eu acho que está se enxergando muita coisa. O que vai ser quando acabar, aí já é um exercício de futurologia, isso eu não faço. Que não vai ser a mesma coisa, é evidente que não vai. E não seria a mesma coisa ainda que não tivesse a pandemia. Só que a pandemia está, vamos dizer, botando uma pressão, sabe, nas mutações. Então acho que vai apressar a coisa. É como você agitar uma reação química, ela se apressa. Então nós estamos nessa coisa, nós estamos internalizados num mundo que puxa a atenção para fora, para a superficialidade. A forma vale mais que o conteúdo, a grana vale mais do que o caráter, a pose vale mais do que o sentimento. Nós estamos num período em que essas coisas estão se diluindo. Ninguém está podendo se mostrar. Está todo mundo dentro de casa, dentro de si, com a oportunidade de refletir. Está internalizando, obrigando a um movimento contrário ao que a nossa sociedade do consumo estimula, que é externalizar. O que vai vir daí eu não sei, velho, mas que vem coisa e vem coisa forte, eu não tenho dúvida. Eu estou esperando descer os discos voadores já, mano. Eduardo, você acha que as estruturas que se sustentam das injustiças foram construídas por algum grupo ou foi algo que foi se tornando, que foi se formando naturalmente? Naturalmente? Como assim, cara? O que se forma naturalmente é floresta. A sociedade humana foi formada por elites, sempre. Os mais poderosos foram formatando a sociedade, a seu favor, sempre. Sem solidariedade nenhuma, sempre em proveito próprio. Mas desde milênios, cara. Desde milênios. Hoje você tem banqueiros, mega banqueiros mundiais, que preparam seus filhos, seus herdeiros, para manter o seu império. Eles morrem e os caras já vão ficando mais velhos, já formando os novos, para se manter. Como é que se compra um Estado, como é que se mantém uma dívida escorchante, para se tomar os orçamentos dos Estados, como é que se controla a política interna, como é que se procura os grupos de traidores nacionais para poder compor com eles, para formar as elites. As elites são sempre traidoras, mano. Sempre traidoras nacionais. Traem a sua nação para entregar para o poder externo, que mantém essas elites no poder internamente. É o processo da colonização, que antes era explícito e institucionalizado, se desinstitucionalizou e permaneceu pela economia. Pode crer. Pela intelectualidade, pela subalternidade acadêmica. Você vê como é que o cara é visto quando alguém fala na academia, esse cara estudou em Sorbonne, esse cara vem de Harvard. Para mim deveria ser suspeito, mano, de subalternidade, de desprezar nosso povo. Mesmo sendo brasileiro, ele estudou lá, ele volta de lá achando que é superior porque esteve lá. Se esteve em Harvard, então para mim é mais suspeito ainda. Mas já vem com bagagem de arrogância que não me interessa tratar com ele. Me interessa tratar, velho, com quem está servindo ele. Porque ele se sente todo superior e não se lembra que a barriga dele está cheia por causa de mão de pobre. Que ele está com o pé num sapato porque pobre foi escravizado para fazer o sapato dele. A roupa dele de marca, caríssima, foi pobre que fez. Pobres geralmente escravizados. As grandes marcas colocam suas fábricas onde não tem direito trabalhista. Mano. Escraviza a criança. Mas aí
O massacre publicitário marqueteiro faz você acreditar que usar marca é um fator de superioridade social. Deveria ser uma vergonha, porque todas as marcas têm trabalho escravo na sua esteira. Mas é apresentado como para ter orgulho. Eu tenho vergonha, mas eu não posso impor isso às pessoas. Se eu for reclamar de cada marca Adidas que eu vejo, cada marca Nike que eu vejo, eu vou ser um chato, velho, xingando todo mundo. Eu vejo os sinais da subalternidade à minha volta. E eu não me debato contra eles, eu sei como é a minha sociedade. E é nisso que eu estou trabalhando. No meu tempo de vida, que é muito pequeno, eu trabalho nisso. Mas eu procuro a terra fértil. E não vou falar com um cara que ele não vai nem entender o que eu estou falando. Não vai nem acreditar no que eu estou falando. Eu não vou contra o massacre publicitário midiático, porque isso é burrice. Eu pego as pessoas que já estão propensas a tomar consciência. E essas vão passar para outras pessoas que estejam propensas também. Está nascendo gente nova o tempo todo. Os velhos estão morrendo o tempo todo. É uma reciclagem permanente de gente, velho. Os velhos morrendo e os novos nascendo. O número de novos diferentes do convencional, que não tem um olhar de enquadramento, está muito maior do que na minha época de criança, velho. E cada ano que passa eu vejo mais jovens e novos aparecendo, questionando com muita competência, não assimilando automaticamente nada, não se dispondo à vida social convencional, porque não satisfaz realmente a alma, não acreditando mais que a satisfação é externa, é ter pessoas que estão querendo ser. Está nascendo novas levas o tempo todo. É o processo planetário. A Bruna Altaíra, ela faz uma pergunta aqui legal. Ela falou assim, nesse tempo de crise que a gente está enfrentando, você acha que as pessoas podem se questionar enquanto consumidores? É muito difícil você falar das pessoas como se elas fossem um bloco homogêneo. Homogêneo. Haverá pessoas que questionam, como há, as que questionam mesmo não estando em crise. Bom, estamos falando de uma crise específica, porque para mim, uma sociedade que tem miséria é uma sociedade em crise. Então a gente sempre teve em crise. Enquanto há miséria, abandono, analfabetismo, fome, desabrigo, isso para mim é crise, é uma sociedade que vive em crise. Que para resolver essa crise é preciso tirar o poder político da mão dos podres de rico. Para que o Estado possa cumprir a sua Constituição. O Estado não cumpre sua Constituição por quê? Porque ele é totalmente dominado, sequestrado por forças econômicas. Então ele não cumpre a Constituição. Pela Constituição brasileira, todo brasileiro tem direito garantido pelo Estado de boa alimentação, de boa moradia. Eu estou falando de saneamento básico. Eu estou falando de ensino de qualidade, de informação jornalística verdadeira e não esse absurdo que a mídia apresenta. E o Estado não cumpre sua Constituição. Você quer resolver os problemas sociais para a gente começar a desenvolver outras coisas ainda acima do que nós estamos desenvolvendo? Cumpra-se a Constituição. Alimentação para todo mundo. Tem produção de alimento para todo mundo. Tem condição de botar casa para todo mundo. Mínimo. Tem condição. Não tem interesse. Exatamente porque aqueles podres de ricos precisam, para manter os funcionários todos disciplinados, precisam de miséria. Para servir de ameaça. Se você não se comportar direitinho, você vai para a rua. Tem outro botando no seu lugar. Inclusive a miséria é bom para isso. Tem sempre outro para botar no seu lugar. Desvaloriza o ser humano. Torna ele peça de uma engrenagem, fácil de trocar. É só trocar o parafuso. Joga fora e nem pensa se o parafuso tem família, filho, o que vai acontecer. Foda-se, foda-se. É um sistema social com base de cima, cara. É. O ser humano é descartável. O ser humano pobre. O valor humano está ligado à sua propriedade. Não é o seu sentimento, não é o seu caráter, não é a sua sensibilidade, nem a sua criatividade. Não é no que realmente tem valor. É no que tem preço. Você costuma dizer que normalmente a pessoa de bem é pessoa de bem. Pessoa de bens. Que a sociedade considera a pessoa de bem, na verdade, é pessoa de bens. Pode crer. Pra gente já se encaminhando aqui pro fim, já temos quase 40 minutos de conversa. O Rogério Caxias, ele tem uma pergunta pra você, fala assim, Eduardo Mariano, na sua opinião, quem é Jesus Cristo? Eu não conhecia, parceiro. Ou se conhecia, estava numa encarnação que eu já não lembro mais. Olha, velho, chegou num ponto que eu já escuto esse nome de um pé atrás. Alguém fala em Jesus, eu falo... Eu já vi gente atirando pedra num senhor dentro de uma loja de Umbanda em nome de Jesus. Então, para mim, velho, eu dizia assim, é um nome corrompido na boca dos hipócritas. Assim como amor, Deus,
Certos assuntos, velho, eu não permito que a minha razão se meta, não. A minha consciência resolve isso daí. Está sendo agressivo? Está fazendo mal? Está emanando raiva? Está errado, mano. Espiritualmente está atrasado. Se você tem amor, solidariedade, compreensão, boa vontade, generosidade, carinho, afeto, humildade, você tem autoespiritualidade, velho. Não me importa a sua crença, velho. Seja Jesus, Buda, Krishna, seja o que for, mano. A espiritualidade de uma pessoa, ela é diretamente refletida na conduta dessa pessoa. Como é que ela se comporta? Como é que ela trata os demais? Que sentimentos ela produz em si? Que sentimentos ela provoca em torno de si nas outras pessoas? É uma pessoa tolerante, amorosa, compreensiva, generosa, humilde, tem sabedoria, tem autoespiritualidade, velho. Pode acreditar em Jesus, em Buda, em Cristo ou não acreditar em nada. A espiritualidade não depende da crença. Ela se reflete na conduta. Não acredito que exista um Deus que exija crença. Você tem que acreditar, senão você vai para o inferno. Isso é coisa deturpada. Você não precisa acreditar em nada. Eu tenho raciocínio para duvidar. Então eu duvido, mano. Eu prefiro 1000 vezes a dúvida do que a certeza precária. Como é que eu vou falar do Supremo Ser do Universo se eu nem conheço o universo? É pretensão pura. E a gente cai numa infantilidade religiosa, que é imaginar que o Ser Supremo do Universo é macho, vingativo, punidor, exigente, tem filho preferido, senhor dos exércitos, amaldiçoa, manda para o inferno. Mas isso para mim é um ser humano, investido de superpoderes. É nesse ponto que eu falo, eu prefiro a dúvida do que essa certeza ignorante. Prefiro a dúvida. Me abraço com a dúvida para não cair no ridículo de estar explicando o que minha razão não alcança. O ser humano não tem alcance, velho. O nosso planeta tão grandão é uma poeira cósmica. O nosso Sol, tão vital, é uma estrela anã, no meio de bilhões de outras estrelas. Tem sistemas planetários com milhares de planetas, velho. Com a estrela, o Sol do sistema, 1000 vezes maior do que o Sol. 2000 vezes maior do que o Sol, com milhares de planetas em volta. Centenas de planetas em volta, dezenas de planetas em volta. O nosso sistema em torno do Sol, na periferia de uma galáxia das menores, tem 8 estrelas, 8 planetas. O Sol é uma estrelinha anã e 8 planetinhas. A gente está no terceiro planeta, é uma poeira cósmica. Dessa poeira eu estou em contato direto com o Ser Supremo do Universo. Essa é uma crença, velho, que nasceu numa época em que as pessoas não tinham noção da astronomia. Achavam que o planeta Terra era o centro do universo e que o Sol passava, até puxado por uma carroça. É uma visão muito primitiva de mundo. Aí Deus é pai. Com a concepção da astronomia, já era para a gente perceber que Deus é alguma coisa muito além do que a gente pode perceber, muito além do que a gente pode imaginar. Então, imaginar isso já é uma pretensão arrogante. Com um pinguinho de humildade, eu sinto a espiritualidade em mim. Eu uso a minha intuição, eu uso meus sentimentos. Espiritualidade não é razão, cara, é sentimento. Mas a gente quer meter a razão lá para explicar. E acaba arrumando verdades improváveis. E impondo sob ameaça. Você acredita, está fudido pro resto da eternidade. Isso para mim é muito infantil, mano. A espiritualidade está no meu sentimento. Meu sentimento, minha intuição me diz que se eu tenho uma consciência atenta, se eu trabalho na minha consciência, dou valor à minha consciência, não engano a minha consciência, e estou de acordo com ela, se ela aprova minhas atitudes, eu estou bem com a espiritualidade, velho. Essas coisas não precisa a gente se preocupar com isso, velho, porque a vida é curta, a gente morre. E quando o corpo cair, a gente vai estar de cara para a realidade interdimensional, da dimensão dos espíritos. E a gente vai sintonizar com a frequência que a gente tem aqui, com os nossos sentimentos, com o nosso caráter, com o nosso temperamento. A gente vai sintonizar para onde a gente vai. Vai estar de cara para essa realidade. Aí eu vou estar diante dessa realidade inegável. Por aqui, não dá. Aqui a espiritualidade eu exerço é com meus irmãos, velho, na minha coletividade humana. Você vê o cara se abraçar muito com certezas improváveis religiosas e exercer uma arrogância que você vê que a espiritualidade dele é pequenininha. A arrogância demonstra a espiritualidade pequena. A arrogância, a certeza, a intolerância, a agressividade, a cobrança. Se você não acredita, vai pro inferno. Velho, é o jardim da infância da espiritualidade. Pode ser um sacerdote, mano. A pessoa compreensiva, amorosa, sábia e tal, pode ser ateia, mano. Geralmente uma pessoa com essa característica, ela não é ateia. Embora frequentemente as pessoas não ateias não são necessariamente religiosas. Porque ser religioso significa abraçar uma verdade e afirmar isso como verdade. E eu não preciso disso para exercer espiritualidade, ao contrário.
Eu não sei qual é a verdade, assumo que não sei e estou aprendendo o que eu posso aprender. Quando eu puder saber qual é a verdade, eu vou saber, mas por enquanto eu reconheço que eu não sei, não tenho condição. Aqui no planeta eu não vejo ninguém em condição de saber a verdade. A gente tem pequenas verdades para ir alcançando, até através de pequenas mentiras ou grandes mentiras que a sociedade nos conta. Pode crer. Inclusive as religiões. A gente ia encerrar, mas aí você encerrou bem. O que você pensa, assim, sobre... Deixou um gancho, assim, sobre as religiões, assim, tipo... Porque, assim, parece que antes da globalização, a questão geral, parece que as sociedades, mesmo da forma primitiva que elas se reuniam, elas tinham uma religiosidade no desenvolvimento, talvez, de uma espiritualidade. Eu chamo de mística. Uma mística. É. Você acha que isso está em desenvolvimento também? Claro, como tudo. A religião é uma coisa a ser, aspas, superada? A espiritualidade é um desenvolvimento permanente. A religião, no modo explicativo, no modo racional, eu acho que tende a desaparecer quando a gente for ganhando humildade. Quando a gente perceber que sentir é mais que saber. Que a intuição vai muito mais longe do que a razão. Que a nossa razão tem limites muito precários, muito curtos. Enquanto que o sentimento ele vai bem mais longe. Não que ele vai a fundo em tudo, mas ele vai mais longe do que a razão. Então eu deixo essa parte para o sentimento. Eu acho que a religião é necessária, velho, na medida do nosso primitivismo. Aquele cara que é egoísta, egocêntrico, ganancioso e tal, ele tem que ter um limite. E aí a religião diz para ele, se você fizer o mal ao seu irmão, você vai ser punido. Se você fizer o bem, você vai ser premiado. Aí o cara aprende a fazer o bem por interesse no prêmio. E a evitar fazer o mal por medo do castigo. E isso ainda é bom. Seria melhor do que ele não fazer bem nunca e não ter medida no mal que ele produz. Então a religião é uma necessidade para o nosso primitivismo espiritual. Quando a gente aprender que fazer o bem é muito bom para a gente mesmo, que na verdade quando você beneficia uma pessoa, seria necessário que você agradecesse. Pô, obrigado por eu poder te fazer um bem, cara. Porque você é o maior beneficiado, em espírito. Você é muito beneficiado e você é prejudicado quando você prejudica alguém. Quando você chegar num ponto que você te desagrada produzir o mal para alguém, não é porque você vai ser punido, não é por medo da consequência, é porque você não gosta, não quero saber que ninguém saiu prejudicado com a atitude minha. Se saiu foi sem querer, ou foi inevitável. Acontece. Ter intenção nisso, ou não se importar com isso, tendo consciência disso, é um primitivismo muito grande. Quando você percebe e passa a repelir que o mal seja consequência dos seus atos, e você prefere produzir o bem, porque isso te faz muito bem, você não precisa mais de religião nenhuma, velho. Você já está com isso que chamam de Deus em você. Sem precisar estar pregando nada para ninguém. Só atuando. É atuação, não é teoria, é prática. Pode crer. Esse foi o papo aí com o Eduardo. A gente está aqui há quase 1 hora já. Então, deu, rapaziada? Já deu para encher o saco? Vamos desligar esse negócio.